No vídeo de hoje vamos explicar Bitcoin do zero, o que ele é, como é que funciona e porque é que ele é tão especial e diferente de tudo o que vocês já viram. Bitcoin é uma das criptomoedas de que já falámos aqui, uma forma de dinheiro digital descentralizado. Ou seja, é diferente do dinheiro tradicional porque não existe de forma física, é 100% digital. E mais importante do que isso, não existe um banco central ou um governo que controle o Bitcoin. E isso significa que ele pode ser transferido para qualquer lugar do mundo, a qualquer momento, sem necessitar de intermediários. Na prática, se eu quiser enviar dinheiro para alguém que está no outro lado do planeta, eu consigo fazer isso rapidamente, sem pagar aquelas taxas absurdas e sem ter de pedir autorização a ninguém. E para quem se pode estar a perguntar como é que isso é possível, a resposta é a tecnologia de blockchain, que eu já expliquei no último vídeo, por isso se não viram, passem lá. Para usar Bitcoin, vocês só precisam de uma carteira digital, que pode ser simplesmente uma aplicação no telemóvel ou uma carteira mesmo física. Essa carteira vai-te dar um endereço público e uma senha, ou seja, funcionam basicamente como os teus dados para fazer login no teu banco, que é o que precisas para conseguir enviar e receber dinheiro. Quando envias Bitcoin para alguém, a tua carteira vai utilizar a tua senha privada para garantir que de facto fizeste aquilo, ou seja, basicamente como um carimbo de permissão. Depois de assinada, a transação é então enviada para a rede de Bitcoin, onde os vários computadores, os tais nós da rede, vão verificar se está tudo conforme e se tu realmente tens o dinheiro para fazer aquela transação e se não estás a tentar usar o mesmo dinheiro duas vezes. E esta verificação coletiva evita assim o famoso problema que era o gasto duplo, que era o único motivo que não permitia termos uma moeda digital antes do Bitcoin. Depois da transação ser validada, ela precisa então de ser adicionada ao tal livre-razão, a blockchain, e é aqui que entra o famoso termo de mineração que muitos de vocês já devem ter ouvido. Imaginem a blockchain como um grande livro onde as transações são escritas nas páginas. Essas páginas têm um limite de tamanho e quando estão finalizadas precisam de ser encadernadas ao livro para podermos passar à próxima. Os mineradores são então participantes da rede com computadores especiais a tentar competir para ver quem consegue adicionar o próximo bloco à rede. E para fazer isso eles basicamente têm de tentar resolver problemas matemáticos super complexos na tentativa e erro. É basicamente como um grande quebra-cabeças e o minerador que de facto conseguir adicionar esse bloco à rede vai receber uma recompensa. Quando o bloco é adicionado então à blockchain, aquela transação é validada e nunca mais dá para ser alterada ou removida de lá. E como incentivo por esse trabalho, o utilizador que conseguiu fazer isso vai receber uma recompensa em novos bitcoins, para além das taxas que foram pagas pelo utilizador para fazer aquela transação. No início, lá em 2009, a recompensa era de 50 bitcoins por bloco. Imaginem só a quantidade absurda de dinheiro que isso seria hoje em dia. Mas essa recompensa vai ser cortada a metade de X em X tempo e eu já explico isso mais para a frente. E este processo de mineração tem dois papéis principais. Em primeiro lugar, criar novos bitcoins, é assim que novos bitcoins são adicionados à rede. E segundo, a mineração torna a rede super segura, porque para tentar aldrabar ou fazer algum tipo de batota, seria preciso ter um poder de computação muito maior do que todo o resto da rede, o que até agora nunca aconteceu e é praticamente impossível de tão caro que seria. E assim o Bitcoin aproveita-se então desse facto muito interessante, que é o facto de toda a gente querer estar a minerar ao redor de todo o mundo, gastam eles a energia para minerar e mantêm assim então a rede segura e são recompensados por isso. Agora vamos falar de um ponto muito importante do Bitcoin, que é a escassez. Diferente do dinheiro tradicional que os governos podem imprimir sem limites, o Bitcoin foi criado e desenhado para ter um limite máximo de 21 milhões de unidades e nunca mais podem existir mais do que isso. E isto, claro, que torna o Bitcoin um ativo desinflacionário ou até deflacionário. Ao longo do tempo, a emissão de Bitcoin vai ficando cada vez mais pequena, vai sendo cortada a metade, como eu estava ainda há bocado a falar, a cada mais ou menos 4 anos, que são os tais chamados eventos de halving. Inicialmente, como eu tinha dito, a recompensa era de 50 Bitcoins, depois passou para 25, 12,5, por aí fora, e neste momento, em 2026, a recompensa está em 3,125 Bitcoins e vai continuar a cair. E com isso, a quantidade de Bitcoin novo que é criado todos os anos é cada vez menor comparativamente ao total que já existe. Hoje já temos cerca de 19 milhões de Bitcoins em circulação, ou seja, cerca de 90% de tudo o que alguma vez vai existir. E os últimos Bitcoins só vão ser minerados lá por volta do ano de 2140. Esta escassez programada é um dos pontos mais fascinantes do Bitcoin. Isto porque ele imita digitalmente algo que nem o ouro conseguiu a 100%, uma oferta limitada e previsível. Enquanto os bancos centrais conseguem simplesmente ligar as impressoras de dinheiro e imprimir
cada vez mais moeda, o que leva a aumentar a inflação, no caso do Bitcoin isso é literalmente impossível. E isto dá ao Bitcoin uma característica de dinheiro duro, que é um termo usado para algumas moedas ou ativos que são muito difíceis de produzir e, portanto, resistentes à desvalorização. Assim como o ouro é extraído recorrendo ao esforço e é limitado à quantidade que existe na Terra, o Bitcoin também é minerado recorrendo então ao esforço computacional e está limitado à quantidade então que foi definida na gênese de 21 milhões. Só que aqui o Bitcoin tem uma ligeira vantagem relativamente ao ouro. No caso do ouro, podem-se descobrir novas minas, mas para Bitcoin isso é impossível, já sabemos qual é a quantidade total. Resumindo aqui os pontos, Bitcoin conseguiu juntar uma série de características que nunca nenhum outro ativo tinha conseguido juntar cumulativamente. Vamos então recapitular rapidamente. Digital e global, pode ser transferido a qualquer momento por qualquer pessoa para qualquer local no mundo, o que dá uma portabilidade global muito grande. Descentralizado, ou seja, não é controlado por nenhuma entidade, nenhum governo, nenhum banco, ou seja, como já falámos, ninguém te pode proibir de teres o teu Bitcoin, ninguém te pode impedir de fazer seja o que for com ele, desde que tu o guardes corretamente e tenhas as tuas próprias chaves. Seguro e transparente, as regras do Bitcoin são explicadas facilmente por matemática e por código aberto. Não precisas de confiar na palavra de ninguém, podes ver tudo publicamente na blockchain. Cada transação fica pública e a segurança é mantida pela criptografia e pelo poder computacional da rede. E até hoje, a blockchain do Bitcoin nunca foi adulterada, o que só mostra a robustez dela. Escassez verdadeira, 21 milhões e ponto final, algo que nunca ninguém tinha conseguido fazer. O Bitcoin foi então o primeiro ativo a conseguir solucionar a parte da duplicação digital, criando assim a primeira escassez digital genuína. Divisível e programável. Cada Bitcoin pode ser divisível em até 100 milhões de unidades, os tais chamados satoshis, e portanto podem ser usados para qualquer tipo de transferência. Além disso, como funciona por software, podemos melhorá-lo ao longo do tempo, podemos incluí-lo em contratos inteligentes, entre muitas outras coisas. Ou seja, ele consegue evoluir, coisa que o ouro ou o dinheiro em papel não conseguem fazer. Em resumo, o Bitcoin é diferente de tudo o resto porque ele combina o melhor dos dois mundos. Tem propriedades de moeda, uma vez que serve como meio de troca e unidade de conta, e de ativo escasso como o ouro porque serve de reserva de valor. É basicamente como termos o ouro, mas com a velocidade da internet, e não é à toa que muita gente chama o Bitcoin então de ouro digital. Com isto fechamos aqui então a nossa explicação breve do que é Bitcoin. Se isto pareceu muita informação, voltem a ver o vídeo as vezes que forem precisas para conseguirem perceber, e se tiverem dúvidas, porque é bom que tenham, isto aqui foi algo muito resumido, podem ir procurar mais e também se quiserem esclarecê-las diretamente comigo, têm aí no primeiro comentário fixado e na descrição o link para a minha comunidade de cripto no Discord, onde podem ir lá e falar com várias dezenas de pessoas que estão a viver este mundo todos os dias e vamos estar a fazer uma live também específica para este tema. Para além disso, se gostaste do vídeo deixa aí o teu like, segue o canal e vemos aí no próximo vídeo.